Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atendendo nós às coisas que se vêem, mas nas que se não vêem, porque as que se vêem são temporais e as que se não vêem são eternas. Temos estado a partilhar convosco alguns textos bíblicos nesta partilha de conversa que tenho estado a fazer convosco, e realmente este capítulo 4 de 2 de Coríntios é um capítulo muito interessante nas suas ideias, nos seus pensamentos, nos desenvolvimentos de raciocínio, nas argumentações. Há neste capítulo verdadeiros mananciais que dariam livros e mais livros explorando cada detalhe deste capítulo. As provações que o apóstolo Paulo sofreu, para muitas pessoas pareciam ser parecia ser coisas não tipo leves. Consistiam em carência, perigo, desprezo, apedrejamento, labuta, cansaço e desprezo do mundo, e exposição constante à morte por terra ou por mar. Vemos isso em 2 Coríntios capítulo 4, nestes versículos 7 a 10. No entanto, estas provações, embora continuaram por muitos anos e constituindo, por assim dizer, a sua própria vida, ele fala como a coisa mais leve possível, quando ela é comparada com a glória eterna que o esperava. Diante da magnitude do eterno, qualquer número, por maior que seja, é ínfimo. A glória divina sobressai também por si mesma a todos os sofrimentos. O que o apóstolo está aqui a dizer é que aqui nós sofremos, choramos, sangramos, porém, em comparação com a glória por vir a ser revelada em cada um de nós, as nossas tribulações, elas são leves, elas são passageiras. O presente é doloroso, mas o futuro é glorioso. O nosso destino final não é um corpo caquético, mas um corpo de glória. A nossa jornada não termina numa tumba fria, mas na Jerusalém celestial. O nosso fim não é a morte, mas é a vida eterna. O nosso futuro de glória deve encorajar-nos a enfrentar com alegria a nossa presente tribulação. O que seremos deve nos encher de esperança, para irmos além das limitações de quem nós somos. Investir apenas naquilo que é terreno e temporal é fazer um investimento insensato, pois é investir naquilo que não permanece. Mas investir, porém, nas coisas invisíveis e espirituais é investir para a eternidade. E Jesus diz que nós devemos de ajuntar tesouros lá no céu, pois o céu é a nossa origem e o céu é o nosso destino. Lá está a nossa herança. É lá que nós devemos investir o melhor do nosso tempo e dos nossos recursos. Atentar nas coisas que se veem e que são temporais é viver sem esperança. É viver sem esperança no mundo, mas buscar as coisas que os olhos não veem, nem as mãos apalpam, é viver na dimensão da eternidade, com os pés na terra, mas com o coração no céu. Paulo, ele nos deixa aqui três reações que nós devemos ter diante das aflições externas, que nos ajudarão a manter-nos firmes nos propósitos de Deus. A primeira é não desanimar. O homem interior renovado dia a dia, versículo 16 deste capítulo. O segundo lugar é focar naquilo que não se vê, que são valores eternos, em contraste com os valores temporais. Focar o viver na visão da fé. Atentar, em terceiro lugar, para as coisas que se não veem. Focar, viver esta visão da fé. O apóstolo Paulo, ele admitiu que o seu ministério tinha sido muito difícil. Ele tinha sido severamente pressionado, amedrontado, perseguido, maltratado até fisicamente. No entanto, ainda afirmava que, apesar desses problemas, Cristo não o havia deixado. Não o deixou de cuidar dele. Ele não foi angustiado, desanimado e nem destruído. O ministério cristão não é fácil, mas as suas dificuldades trazem glórias a Deus, na medida em que Ele triunfa sobre elas.
Os sofrimentos de Paulo e as suas dificuldades externas eram evidências para todos de que ele não tinha força eficaz nele próprio. Embora Paulo tivesse sofrido muitas tentações, como Jesus sofreu, o resultado do seu ministério foi o poder da vida e da ressurreição espirituais nos outros. Os que recebem a mensagem e os que beneficiam do ministério parecem-se sair melhor neste mundo do que a pessoa que leva a eles esse ministério e que sofre mais pela causa do Evangelho. Isso segue o padrão de Cristo. Se a fé é genuína, ela normalmente se expressa mediante palavras que afirmam a confiança no que Deus prometeu. Confiança nele. Quanto mais pessoas são redimidas e quanto mais elas são abençoadas, mais Deus recebe honra. Nós podemos estar a dar honra a Deus pelo nosso ministério, pela nossa vida. E era isso que ele declarava, que não se desanimava. Versículo 16. Essa frase ele repete também no verso 1, onde Deus traria glória a ele mesmo, mesmo por meio da fraqueza e do desânimo do ministério de Paulo. O seu homem exterior poderia estar se corrompendo com a idade, mas o seu homem interior não. O contraste entre o exterior e o interior não é simplesmente entre o corpo e a alma, digamos assim, os seus pensamentos, o seu interior, mas também entre a natureza antiga e caída da humanidade e a natureza renovada por Deus. Embora, segundo uma avaliação comum, as suas tribulações não fossem leves, em comparação com a glória eterna que seria dele um dia, Paulo recebia como transitórias e leves. Paulo via os problemas como uma preparação para a grande recompensa futura para os crentes. A fé e a obediência de um crente, de um cristão no sofrimento, são memoráveis para Deus e, de certa forma, é um prazer também. Nem todo o sofrimento em si, entretanto, é prazeroso para Deus, não, apenas aquele que é suportado, que tem o suporte da fé por causa de Jesus. Versículo 11, receberá o elogio de Deus. O mundo invisível é um tema frequente nesta carta, nesta epístola. O mundo invisível é o mais importante porque ele se tornará os novos céus e a nova terra que nós herdaremos quando Cristo voltar. O mundo visível no qual nós vivemos agora aqui é passageiro. Como comparar dois padrões tão diferentes entre si? Por exemplo, um grão de areia com uma montanha? Assim Paulo via a questão dos nossos sofrimentos atuais com relação à glória futura e breve. O pior de todos os sofrimentos que o homem já suportou em vida não se compara, no mínimo, com a glória que está reservada para os filhos de Deus que estão em Cristo Jesus. Que exemplo este homem nos dá a cada um de nós. Medita nele, pensa nele. Pensa naquilo que nós não conseguimos ver por agora, pois isso é superior àquilo que podemos ver neste momento. Se estás a passar por um momento difícil, alguma dificuldade que neste momento estejas a passar, pensa que tudo o que vês agora é passageiro. Coloca o teu foco nas coisas que a palavra de Deus nos revela, naquilo que nós podemos não ver com os olhos físicos, mas é possível ver com os olhos da fé. E isso é o mais importante na nossa vida. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós para as coisas que se vêem, mas nas coisas que se não vêem. Porque as que se vêem são temporais e as que se não vêem, elas são eternas.